Bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, no horário que tu estiver me assistindo, meu querido, minha querida alquimista. Nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre o meu relato pessoal, de como a espiritualidade me salvou, de como essa conexão com o divino realmente mudou a minha vida da noite pro dia, né, das trevas para a luz, como que eu encontrei esse caminho, como que eu me refiz, se posso chamar assim. E aí, lá da minha infância, né, dos meus primeiros anos, eu já contei aqui pra vocês que meus pais eram bem imaturos emocionalmente, eu vivi num lar instável, minha mãe me teve com 18 anos, então ela era bem nova, eu fui muito tempo criada pelos meus avós, um pouco na casa dos avós paternos, um pouco na casa dos avós maternos. O meu pai não era muito presente, né? E o meu pai e minha mãe foram e voltaram várias vezes, então tinha essa desorganização, esse lar desestruturado. Com 9 anos, a minha mãe já tinha casado com o ex-padrasto, né? O pai da minha irmã. E quando a minha irmã nasceu, quando eu tinha 9 anos, ele mudou, assim, radicalmente pra pior, né? Fazia questão de afirmar que eu tava na casa dele de favor, que eu não era filha dele, que o meu pai não se importava comigo, né? Não deixava eu comer certas coisas que tinha em casa. E daí foi criando esse senso de desvalorização muito grande dentro de mim. E quando eu estava no início do sétima série, 8º ano, desse início de ano letivo, meu pai, né, meu pai que tem aí bipolaridade, não se trata, na época não estava fazendo tratamento e tem um caso com alcoolismo até hoje, naquela época era pior porque ele usava drogas pesadas, se é que me entende. Ele teve um surto e se deu 2 tiros no peito e foi parar na CTI, internado. E isso foi bem nos primeiros dias de aula ali da 7ª série. Então, eu fiquei apavorada, né? Eu fui ver meu pai na CTI, ele tava bem mal, né? Se recuperou. Hoje em dia não tem quase... Não dá nem pra dizer que ele teve esse problema, perdeu uns 2/3 do pulmão, depois recuperou, mas enfim. Falando de mim na época, aquela criança ali, eu fui pro colégio e eu não fazia ideia do que falar pras pessoas, sabe? Para as minhas colegas, eu comentei o caso, mas eu me sentia assim completamente perdida, me sentia completamente alheia, que o que eu tava experienciando na minha vida familiar, ninguém entenderia das pessoas ali em volta. E eu comecei a sentir essa desconexão muito grande, esse senso de despersonalização, sabe? De tu sentir um vazio e simplesmente parece que tu abstrai e o teu corpo tá ali na materialidade, mas a tua mente tá em outro lugar distante porque tá sentindo tanta dor que tá num estado de choque, de como se estivesse descolado do próprio corpo. Não sei se consigo me fazer entender aqui. Então, desde ali eu comecei a experienciar situações bem traumáticas e eu não tinha ninguém que me desse o apoio emocional que eu precisava como criança, né? A família do meu pai estava muito preocupada com o meu pai, né? Sempre foi assim, que ele era a pessoa problemática, daí a atenção se voltava toda pra ele. E isso foi criando um ressentimento em mim também, das pessoas, né, darem sempre mais atenção pra ele, pras necessidades dele, do que pras minhas, que era uma criança, né, que necessitava. E isso era até algo que o meu tio tinha também, que o meu tio falava quando ele era vivo, né? Meu tio, eu perdi ele com uns 18 anos, ele faleceu num acidente de carro na Freeway em Porto Alegre com 33 anos de idade, né? Ele usava substâncias também, tava alcoolizado, bateu numa árvore e se foi, né? Mas aí, eu vim dessa infância já me sentindo assim que eu tinha que lidar com questões tão
intensas, tão dolorosas desde muito cedo, e que as pessoas ao meu redor, né, que tinham minha idade, a maioria das pessoas não tinham passado por essas experiências tão difíceis, né, elas estavam ali curtindo a vida delas, né, estudando, tendo amigos, e desde então eu tive uma dificuldade muito grande de ter alguma relação com as pessoas, né, de amizade, de... Enfim, porque o que eu experienciava na minha vida era muito distante, era muito diferente do que as outras pessoas estavam experienciando naquele momento. E aí, com 13 anos de idade, eu tive a minha primeira tentativa de tirar minha própria vida, né? Eu achei uns remédios aqui na casa do meu pai, tomei vários remédios, tentei me injetar não consegui porque eu já tinha tomado muito sedativo e foi por isso que eu não consegui me suceder nessa tentativa de tirar minha própria vida. Mas tu vê, eu tinha 13 anos de idade, eu era recém uma adolescente e já tinha, assim, sérias perturbações de não querer estar viva, de não ver sentido na vida, né, de ter aí uma família desestruturada e não me sentir apoiada por ninguém, me sentir extremamente sozinha. E essa foi só a primeira tentativa, né, eu segui, depois eu já tomava, depois, né, 2 anos depois dessa tentativa eu tive o meu primeiro surto, né, que eu já relatei em outro vídeo aqui, mas só fazendo um breve parênteses, que foi bem na época do episódio da Kiss aqui na cidade de Santa Maria, eu fiquei 3 dias sem dormir, eu tomei aqueles guaraná, sabe, fitoterápico, e fiquei 3 dias sem dormir, né, disse que ia escrever um livro, que eu ia, né, aquela ideia de salvar o mundo, que eu ia começar um blog e ia começar a compartilhar sobre como as pessoas podiam viver melhor. E esse surto já foi um chamado espiritual que eu senti naquela época, mas eu não sabia lidar, ninguém sabia lidar aqui, né, das pessoas da minha família pensavam que eu tava louca, né, então foi algo difícil de lidar também, eu tomei muita medicação, né, fui tratada assim, fiquei que nem um zumbi, eu dormi umas 16 horas por dia, né, daí foi bem na época das férias do 2º pro 3º ano, daí eu saí do colégio militar, que eu estudei do 6º ano até o 2º ano, fui estudar num colégio público, né, até por conta da vergonha de ter falado um monte de coisa pra várias pessoas e nem lembrar depois, né, desse episódio de mania. E aí troquei de colégio, não conhecia ninguém, as pessoas não gostavam de mim, porque eu era bem inteligente, eu dormia nas aulas e eu sabia o conteúdo, né, as pessoas tinham essa certa antipatia por mim. E eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, né, eu já era uma pessoa bem deslocada, bem sozinha. E isso foi se agravando, né? Foi se agravando de que maneira? De que eu passei pra faculdade, eu tinha 15 anos, né? Não tinha a maturidade para lidar com essa questão de, eu vou estudar para entrar no mercado de trabalho. Comecei a virar cada vez mais vida louca, né? Descobri um mundo que era bem diferente do que eu conhecia até então no colégio. Comecei a usar substâncias, sair em festa, né, ficar com várias pessoas, né, que nem eu já relatei aqui, que essa carência afetiva da minha infância me trouxe muito esse senso de sexualidade desviada, sabe, mal direcionada, de que eu, né, me oferecia para as pessoas, né, posso colocar assim, porque eu tinha essa carência, eu queria que alguém me desse atenção, que alguém me notasse, né, já falei aqui, e fiquei com várias pessoas, tive relacionamentos bem abusivos, assim, que as pessoas mentiam pra mim, me traíam, né, a gente tinha, assim, um relacionamento de discussão, de agressão verbal, toda aquela coisa tóxica, né, tive relacionamentos assim, daí terminei com um desses meus relacionamentos, tentei tirar minha vida de novo, fui internada, né, fiquei um tempo internada, e de ter ficado internada, assim, né, numa clínica, por conta disso, foi, assim, um senso que eu tinha, que eu chorava muito, eu tinha, assim, sabe, esse sentido de abandono, esse senso de abandono muito forte, que a minha família tinha me deixado ali, né, que eu era um peso, que eu era um fardo para as pessoas,
né, que eu não tinha jeito. E eu tinha, assim, desde lá dos meus 13 anos, hábitos de automutilação, né, de me bater, de me cortar. E tudo isso porque eu tinha, assim, esse senso de me punir, sabe? Que eu fazia, por exemplo, eu tinha uma explosão de raiva, eu quebrava alguma coisa dentro de casa, né? Falava algo pra alguém, era estúpida, era agressiva na minha fala com alguém, daí depois eu me arrependia, eu ia lá e me punia por isso, né? Por eu ser essa pessoa horrível, por não gostar de mim, né? Eu tinha, assim, que eu me... Cheguei num ponto da minha vida que eu me odiava, né? Eu sentia que ninguém queria ficar perto de mim, que eu era uma pessoa muito problemática, né? Tinha, assim, esse senso de solidão, de abandono muito grande. E como é que eu saí disso, né? Não faz muito tempo, gente, né? Eu tô com 27 anos agora, uns 3 anos atrás, né? Que eu tô com o Rodrigo, né? Casada faz quase 3 anos que a gente tá junto. Uns 4 anos atrás, digamos assim, eu tive outro relacionamento muito tóxico, né? Eu fiquei com uma pessoa que traficava droga, que era dependente químico, né? E me envolvi com essa pessoa, fui morar com essa pessoa e essa pessoa surtou, né? Gastou um monte de dinheiro, me colocou em risco, nos colocou em risco, né? E eu também, que já aceitei uma situação assim, obviamente já estava me colocando em risco, né? Daí essa pessoa foi internada, né? Saí do apartamento ali que a gente morava, muito arrasada, porque eu tinha, assim, pra mim que o meu amor ia salvar aquela pessoa, que a gente ia se salvar junto, sabe? Esse senso de tu não ter a mente firme, com os pés firmes na realidade, sabe? De tu achar que aquilo ali, que tu ia conseguir salvar o mundo, sabe? Colocar o mundo nas costas e abraçar mais os teus problemas que tu mal conseguia lidar sozinho, mais os problemas da outra pessoa para, né, salvar. E aí é claro que deu M, né, gente? Ele foi internado, eu voltei para pro apartamento da minha mãe e nessa época aí eu comecei a estudar tarô. Minha avó me deu um curso de presente do tarô dos arcanos maiores, eu comecei a estudar. E logo depois eu conheci o Rodrigo, né? E daí eu não tava mais usando nada, parei de fumar, né? Que sempre foi algo que eu fiz, né? Faço até hoje, mas com bem mais consciência. E aí a gente foi num grupo Recuperando Vidas, numa igreja batista que tem aqui na cidade. Enfim, eu não vou entrar muito nisso dessa questão de religião, de doutrina, porque não é algo que me apetece, não é algo que me atrai. Eu acredito na conexão direta com Deus, e é sobre isso que eu vim falar aqui, né? Eu passei por todas essas experiências tão dolorosas, sabe? De sangrar o coração, assim, né? Não só a parte física de eu me punir por eu não aguentar ficar dentro da minha mente, daí eu ia lá e me cortava, fazia algo pra sentir a dor física, pra fugir um pouco da dor emocional, né? Desse inferno mental que era tão pesaroso, tão difícil de lidar comigo, né? Sendo eu. Foi através do tarô que eu comecei a trabalhar essa questão de autoconhecimento, de cura, e comecei a vencer pouco a pouco, quebrando esses padrões negativos que vieram desde lá da minha infância. E foi possível pra mim porque eu encontrei uma pessoa estável, uma pessoa que me trazia segurança, uma pessoa que, por mais que eu tivesse desabando, assim, que eu tivesse as minhas crises, que eu chorava muito, né, que eu brigava com o Rodrigo por vezes, por algo que não era ele, era comigo, né, era uma insatisfação interna que eu projetava nele. Eu só consegui sair disso porque eu tive... Claro, foi mérito meu, foi um trabalho interno meu, mas... Deixa eu vir pra cá que não tá dando pra enxergar. Mas eu só consegui sair disso porque eu tive esse terreno, essa segurança de alguém que me amava, sabe? Que se mostrou ali pra mim do tipo assim... Eu entendo os teus problemas, eu entendo a tua dor, sabe? Eu testemunho essa tua dor, eu tô aqui presente contigo e eu não vou te deixar. Eu não vou te abandonar.
sabe? E as pessoas iam embora, ou eu via, assim, que as pessoas não levavam o meu amor pelo que ele era, pelo valor que ele tinha, e então eu terminava com as pessoas, né, nos meus relacionamentos passados, mas o Rodrigo não. O Rodrigo foi uma pessoa que demonstrou segurança e estabilidade, que era seguro eu estar naquela relação e ser eu mesma, sabe? Ele me deu esse terreno firme para que eu conseguisse me curar, fazer esse trabalho de cura interior. E foi através do autoconhecimento, né? Não faz nem um ano que eu comecei a estudar tarô na profundidade, né? E comecei a tirar cartas e realmente me aprofundar nessa questão espiritual. Mas eu também passei por muitos infernos depois disso, né? Eu tive aí que, né, não posso dar nomes, mas vi que começaram desde o pedido de casamento, que eu já comentei num outro vídeo de 1º de maio do ano passado, começou a aparecer vários vídeos no meu Instagram, meio que me motivando a fazer rituais, sabe? Depois que ele me pediu em casamento, começou a aparecer uns vídeos de pessoas colocando o nome nos convites, sabe? Meio que me estimulando pra que eu, sei lá, manifestasse, sabe? Surtasse, fosse fazer algo de cabeça quente, né? Fosse levar essa minha excitação, esse impulso de bipolaridade, né, adiante. E daí eu já relatei aqui que eu achei que tinha, né, mas aí eu vi que eu tava sendo monitorada, né, eu passei por essas experiências, né, eu voltei a tomar remédio de antipsicótico, tô tomando pouco agora, estou estável. Mas aí eu tive esses testes, essas iniciações espirituais que eu vi que o meu celular estava, né, estavam monitorando. Depois de um tempo apareceu uma atualização no meu celular que ficava aparecendo a iCam quando eu abria a câmera. Depois ainda apareceu um modo sensível, que daí eu podia diminuir a quantia da tela que eu estava vendo pra ficar tudo preto e ficar só uma faixa ali. Tudo isso atualizações bizarras no meu telefone, né? Não tenho provas aqui pra vocês, não preciso também. Mas tu vê que o sistema é podre, né? Que tudo fizeram pra que eu não ascendesse, pra que eu não tivesse esse despertar, essa ascensão espiritual, por medo do que eu poderia fazer, né? Sabendo do que eu sei. E divulgando o conhecimento que eu divulgo, que conhecimento é poder, então o meu poder é grande, né, porque eu sei como opera essa sujeira desse sistema. E tive mais essas iniciações, esses infernos, né, pra entender que eu não seria alguém convencional, né, eu não seria alguém que ia ficar famoso pela Matrix, né? Eu vim aqui pra quebrar esses padrões, não só na minha família, não só nos relacionamentos, mas esses padrões da sociedade, né? Eu vim aqui fazer esse trabalho de voltar às raízes, né? Voltar à conexão com a mãe natureza, nessa conexão direta, honrar a terra. É isso que a gente veio fazer aqui nesse despertar espiritual, né? Acordar, ter consciência, né? Parar de poluir, parar de comprar porcarias que a gente não precisa para viver bem, que é uma vida simples, né? A felicidade vem da simplicidade, né? Então eu passei por todos esses testes, Deus me colocou nessa missão de ser líder aqui, de ser essa rainha da nova era, mas eu tive que lidar com muito ego e tive que descamar muitas partes inautênticas do que é ser essa rainha, né? Deixar de lado todo essa parte de ego, de ai, porque eu sou, sabe? Essa parte arrogante, egocêntrica, eu tive que deixar morrer. E agora estou aqui assumindo essa missão. E por que eu falei tudo isso? De o que aconteceu comigo até então, né? Porque tem um propósito nessas dores que a gente passa. As nossas feridas, por mais dolorosas, por mais difíceis que sejam de lidar, elas existem. E através delas, a gente adquire os nossos dons. Se eu não tivesse passado por tudo isso, todas essas dificuldades, tribulações, dores emocionais, infernos mentais, eu não saberia te conduzir para fora desses caminhos, para o caminho da luz. Eu tive que passar por isso eu mesma,
me salvar eu mesma dessas situações, para que eu pudesse ensinar outras pessoas a fazerem por elas mesmas. E daí eu simplesmente, acordei que é esse o meu propósito aqui. Eu vim ajudar as pessoas a realizarem esse trabalho de cura interior, a recuperarem o poder pessoal delas de co-criar a realidade com o divino, ensinando como funcionam, como operam as leis espirituais e por que a gente precisa segui-las para estar em harmonia com o todo, voltar a viver na unidade para além da polaridade, para além da dualidade. A gente vê que agora tem muito caos, o mundo está operando em caos, agora vem crise econômica, ameaças de guerra. Tudo isso por quê? Porque o homem teima em obedecer às leis espirituais, às leis universais. E agora vai ter todo esse caos aqui que é necessário porque está sendo incidido luz, a verdade vai vir à tona. Independente de alguém querer controlar, se apegar, manipular, persuadir outras pessoas, a verdade vai vir à tona. A verdade sobre a humanidade, a verdade sobre as sombras que governam, dessa estrutura do nosso sistema, essas famílias que governam, essa agenda oculta que existe. Tudo isso vai vir à tona. Então o meu papel aqui é mostrar para vocês a luz, trazer luz sobre a tua consciência, para que tu acorde para ver a verdade sem véus, como eu vejo hoje. Então, esse aspecto de dor, de feridas, ele tem um propósito. E é aí que vem os nossos dons, aí que moram as nossas maiores forças. Eu encontrei uma força de regeneração dentro de mim absurda, que eu não fazia ideia que eu tinha. E olha o quanto eu já mudei de um ano pra cá, é absurdo, só Deus que faz isso na nossa vida. É só Deus que promove essas transformações tão intensas, positivas na nossa vida. E eu vim aqui pra ser essa testemunha. E eu passei por tudo aquilo que eu passei, por todas essas trevas que eu passei, pra ter essa experiência, pra ter esse background, pra ter essas questões, para conseguir trabalhar com essas questões em mim mesma, para oferecer um espaço seguro e acolhedor e orientação, direcionamentos para outras pessoas que passam por situações semelhantes. E isso é bonito. Hoje eu reconheço que tem uma beleza, um significado por trás de toda essa dor. Eu tô ressignificando essa dor. Eu não tô mais apegada a essa identidade de vítima, de refém pelo que eu passei. Eu me elevei acima disso, eu entendi o propósito disso e agora eu estou olhando em outra direção, Eu estou olhando em direção da luz, eu estou olhando no que, me voltando para dentro de mim, me conectando com o divino e pedindo o que eu posso fazer hoje para elevar o coletivo humanidade. Como eu posso servir melhor hoje o coletivo humanidade. E isso é uma missão louvável. São poucas as pessoas dispostas a abdicarem tanto de si em prol do coletivo. E não tô aqui pra me martirizar, não tô aqui pra me elogiar em demasia. Só tô dizendo o que é a verdade pelo que ela é, E todo o conhecimento que eu compartilho aqui é pra elevar a vibração na humanidade, é pra te ajudar a sair desse condicionamento, sair dessas jaulas, sair dessas caixinhas pequenas que te colocaram ali, que aquela ali era a tua identidade, pra tu descobrir tua própria identidade, pra tu se libertar de tudo isso, que vem de fora, essas projeções, esses condicionamentos, enfim, da sociedade, para que tu consiga acessar a tua essência e ser e estar e agir e falar a partir daí, dessa vibração elevada que é a autenticidade. Então é isso, quis trazer esse relato pra cá pra falar sobre que nenhuma dor é em vão, nenhuma ferida que a gente passa é em vão, sempre tem um propósito maior, por mais que no momento a gente não entenda, por mais que no momento doa e nos cause sofrimento, acredite que existe um propósito maior e que a salvação tá dentro de ti. Não espere que alguém de fora venha te
Não espere que alguém de fora venha te salvar, que venha te compreender na tua totalidade, porque se tu for esperar por isso, né, tu vai viver muito em sofrimento, né? Tu vai viver na expectativa de que um outro venha e te ame, né? É legal, é bom que a gente tenha alguém que nos ame, que nos compreenda. Sim, é legal, mas isso por si só não salva. Por mais que eu tenha tido esse relacionamento com o Rodrigo, não foi exatamente o relacionamento que me salvou, porque no início eu ainda cobrava muito dele, né? Eu tinha essa carência, eu queria que ele ficasse perto de mim, que ele fosse romântico comigo, sabe? E não foi isso que salvou o nosso relacionamento, né? Foi eu mudar a minha perspectiva sobre o que é o amor e me amando, em primeiro lugar, me amando incondicionalmente, todas essas partes de mim que eu pude me curar e finalmente encontrar o meu propósito, que agora eu venho exercendo diariamente aqui, trazendo luz, trazendo amor, trazendo verdade para o coletivo como um todo. E é isso, só o amor salva. Então, se ame ferozmente, se ame incondicionalmente, se ame totalmente, todas as partes de ti. Valide-as, dê atenção para elas, sinta os sentimentos que vêm à tona, seja sincero contigo, seja presente. E procure ver por essa perspectiva mais elevada, de que tudo tem um propósito, por mais que tu não tenha encontrado o certo ainda, né? Exatamente qual é o propósito. Continue na busca, continue caminhando, que o caminho inevitavelmente vai aparecendo pra ti. Tá bom? Fico por aqui, espero que tu tenha tido clareza, né, nesses aspectos de feridas, de dores emocionais, e que a minha história tenha te inspirado a fazer o melhor por ti mesmo também, né, reclamando todo o teu poder pessoal de volta pra ti, construindo a narrativa que tu quer que seja a tua vida, não mais sendo refém de circunstâncias, de pessoas, de nada externo a ti. Tu mesmo tem a capacidade de reescrever tua história, de te salvar, de te curar, de te transformar, tá bom? Te amo. Grande beijo.